né? Um dos nossos principais ações, que são as da Petrobras, deve estar tendo uma flutuação bem grande, né? Então, vamos aguardar aí, vamos aguardar. Tá? Vamos aguardar. Olha, as bolsas do mundo todas caíram, né? Todas tiveram uma queda significativa. Isso é o rebanho eletrônico. O rebanho eletrônico não é fácil não de lidar com ele. O senhor deve participar de alguma discussão sobre isso ou vai ficar a cargo do ministro Guedes? Não, isso aí temos que aguardar. Vamos aguardar esclarecer a situação, sempre esclarecer a situação para depois, né, o governo ver qual é a medida que pode ser tomada. Está mantida a viagem para São Paulo? Sim, está mantida. Não, eu saio daqui 15 para 7. Às 15 o senhor tem um evento na agenda que não diz o local, no Itamaraty. No Itamaraty. Eu sou presidente do Mecanismo de Diálogo Estratégico com a Nigéria. Essa é a última reunião. Semana que vem a gente tem uma viagem à Nigéria e à Gana para tratar desses assuntos. O senhor que vai? Sou eu. Semana que vem. Tá bom? Deixa eu ir lá que eu tenho que almoçar e arrumar a mala. Obrigado. Essa crise. Olha, tu sabe o que o Thomas Friedman falava a respeito do mercado? Que o mercado se divide em dois grandes grupos, né? Os rebanhos e os supermercados. Então, os rebanhos eletrônicos, eles disparam para onde tem mais condições de eles obterem recurso e vender mais a aplicação deles. Então, no momento em que a atividade econômica está caindo, porque as pessoas estão deixando de ir trabalhar, principalmente aí nos países que são motor da economia mundial, né, como a China, né, é uma situação normal, transitória, e que acredito aí que mais uns 2 meses, a partir do momento que a situação da China melhorar, os mercados vão se reequilibrar. Preocupa o Brasil? É lógico, né? Sempre tem que preocupar, né? Não é uma questão de você chegar e dizer, não, está tudo muito bem. Não está muito bem, mas é uma questão transitória. A gente sabe que essa é a primeira epidemia da internet, por isso que existe, vamos colocar assim, um pânico, e que não é compatível com a realidade, apesar de ter havido mortes e tal e coisa. Mas vamos olhar só aqui no Brasil quantas pessoas morreram de dengue esse ano, e ninguém comentou. O senhor está acompanhando a questão do petróleo? O governo vai fazer alguma reunião? Está preocupado? Essa oscilação no preço do barril? Isso aí está de acordo com a política de preço da Petrobras, né? Essa oscilação do barril, a gente também sabe que é transitória, foi uma queda bem abrupta, né? O barril hoje está abaixo de $40, né? Então vamos ver qual será a reação que a Petrobras vai colocar aí. Alguma ajuda poderia vir, por exemplo, do governo em relação a um aumento, talvez, de impostos, que pudesse ajudar? Nós não podemos aumentar imposto no presente momento. Nós temos uma carga tributária que vale 1/3 do nosso produto interno bruto. Está a discussão dentro do Congresso para a gente, pelo menos, reorganizar esse sistema para ele se tornar mais amigável. Então, eu particularmente, não vejo possibilidade de aumento de impostos. Presidente, tem uma pauta que deve ser discutida no Congresso que trata da questão do aumento do fundo, do Fundeb, para a educação, exatamente o impacto efetivo e bem significativo nas contas. Os senhores estão trabalhando essa questão, isso deve ser colocado em votação essa semana. Olha, o que eu sei é que o ministro Weintraub está trabalhando essa questão. É óbvio que ela tem que estar dentro dos limites da capacidade fiscal do governo, né? Não adianta você dizer que vai aumentar o Fundeb aí em X, né? E nós não temos condições de pagar, porque senão nós vamos ter que tirar recursos de outros lugares, né? Vai tirar da saúde, né? Vai tirar das ações sociais que já estão com dificuldade, então não é possível. Tá bom, pessoal? Presidente, o fim de semana aí estão previstas aí 2 manifestações, uma das correntes de esquerda e outras correntes mais conservadoras. Os senhores estão atentos a essa questão? Os senhores têm acompanhado isso? Como é que vocês vão trabalhar esse tema? Isso está sendo acompanhado, né? A manifestação, eu já falei, faz parte da vida democrática, né? Desde que seja ordeira, pacífica, né? Então eu não vejo problema nisso aí. O senhor vai participar dos atos do dia 15? O presidente convocou a população a participar. Tu já me viu participar de algum ato? Está fora do meu escopo isso aí. Uma manifestação, de repente, pela internet? Não faço. E o governo vai tentar dissuadir essa pauta de Congresso e anti-STF das manifestações? Não, que a manifestação está colocada aí como um apoio às reformas, né? Eu acho que a questão com o Congresso, né, nós temos que aprofundar o diálogo, é o trabalho que o ministro Ramos está fazendo, né, de modo que a gente consiga avançar naquilo que pode ser possível avançar e é necessário avançar. Tá bom? Obrigado aí, presidente. Com a jornalista Larissa Nogurri, da Secretaria de Comunicação do Estado do Pará, a respeito das vantagens, repercussões da atuação do Conselho
no Estado. Bom dia, coronel. Bom dia a todos os senhores. O senhor esteve reunido ontem com o governador Helder Barbalho e sinalizou uma aproximação institucional entre o governo do Pará, né, e o Conselho. Eu queria saber do senhor as impressões que o senhor teve a respeito do programa do Estado do Pará, o Amazônia Agora, que divide aí uma macroestratégia dentro da escala da própria estrutura de governança, né, até a captação desses recursos, e novamente se as referências internacionais sinalizando que pode ser quebrado um acordo com a União Europeia, se isso pode vir a causar algum prejuízo em relação a repasse de recursos diretamente para o Estado do Pará. A apresentação que o governador Helder Barbalho fez ontem foi extremamente objetiva, né? E o planejamento feito pelo governo do Estado do Pará, que é esse do Plano Amazônia Agora, né, na minha opinião, está muito bem feito, porque ele abrange as vertentes, que são as vertentes, digamos assim, prioritárias, ou seja, ele fez uma seleção daquilo que realmente tem que ser atacado para que a gente desmistifique a questão de desmatamento, a questão de queimada e coloque muito claro o nosso compromisso com a preservação, né, do bioma Amazônia, né? E o governador colocou 3 pontos que são da integração entre o que é o trabalho do governo estadual e o trabalho do governo federal. Então ele coloca a integração entre a Secretaria de Meio Ambiente e o IBAMA, para que trabalhem juntos, né, andando lado a lado, né, para coibir aqueles delitos ambientais, entre o Instituto de Terras do Pará e o INCRA, né, e, obviamente, né, na questão do desenvolvimento, com o apoio do Ministério da Agricultura, para que os assentamentos rurais, os proprietários rurais, né, tenham uma assistência técnica que lhes faça sair do tipo de exploração que eles têm na terra hoje, né, e entre para uma exploração mais moderna. O próprio Estado do Pará, né, tem ali uma fazenda na região, se eu não me engano, que é a de São Félix do Xingu, uma fazenda grande, né, vamos colocar, para o meu estado do Rio Grande do Sul, é algo enorme, são 10.000 hectares, onde tem o projeto vencedor da integração entre a floresta e a pecuária, né, com a manutenção, né, do bioma e a manutenção da terra. E lá hoje se coloca em torno de 7 a 9 cabeças de gado por hectare, quando no restante do estado é menos de 1 cabeça de gado por hectare. Então já existem, né, os projetos. O que ocorre é que nós temos que chegar àquelas regiões onde os produtores, onde os assentados ainda estão, né, trabalhando a terra de uma forma, digamos assim, desordenada. Tá bem? Prosseguindo na coletiva, teremos a pergunta da jornalista Keila Ferreira, do jornal O Liberal, tratando dos trabalhos da reunião ontem entre o governo do Pará. Por favor. Bom dia. Eu queria que o senhor falasse, o senhor já se reuniu com alguns governadores, vai se reunir agora com o do Amapá. Eu queria que o senhor falasse sobre, na sua avaliação, as demandas mais urgentes da região que devem ser levadas para essa reunião do dia 25 e o que o governo já pode adiantar de propostas prioritárias para a região. Essa reunião do dia 25 vai ser só entre os ministérios ou vai ter governador também? Bom, começando pela tua última pergunta, né? A reunião do dia 25 é a primeira reunião do Conselho Efetivo. E, posteriormente, eu vou solicitar a presença dos governadores, né, para apresentar todo esse planejamento para eles, né? Os governadores, eles têm uma reunião agora, na semana que vem, no dia 12, se eu não me engano é aqui em Belém mesmo, né? Tá? Mas eu ainda não estou com esse planejamento pronto para o dia 12. Então eu toquei nesse assunto ontem com o governador Helder Barbalho. Em relação ao estado do Pará, o Pará, né, é aquele estado onde houve o avanço, né, do centro-sul do país em cima da área da Amazônia. Então houve um choque, né, e existe aquilo que eu chamo hoje de arco da humanização, que é aquela região que vem ali do sul de Rondônia, passa pelo norte de Mato Grosso, entra aqui pelo sudeste do Pará e vai até o leste do Pará e o oeste do Maranhão. Eu não quero mais chamar isso de arco de desmatamento, arco de fogo, não. Eu quero chamar de arco da humanização. Então aí estão concentrados
40% dos nossos problemas em relação a desmatamento ilegal. O próprio governador Helder Barbalho concordou comigo, 40% dos problemas do país como um todo. Então, se nós fizermos um ataque concentrado, não é, e coordenado das ações do governo federal com as ações do governo estadual nessa região, não é, que está muito marcada pelos eixos, não é, vamos olhar de oeste para leste ali, da BR-163, da BR-158, da BR-153, da PA-279, da BR-230, que é a Transamazônica. Então, esse quadrilátero, vamos colocar assim, é onde nós temos que atuar com mais vigor. O Estado tem dificuldade, um Estado enorme, 1/7 do Brasil é o Pará, né? Cabe aqui a Península Ibérica e mais a França, eu acho que ainda sobra um troco nisso aí, né? E então tem que haver esse esforço conjunto, porque vocês sabem, muitas vezes é muito mais simples você atingir essas áreas vindo do Mato Grosso do que saindo daqui de Belém. Então foi esses os assuntos que nós tocamos e que serão colocados como prioridade no nosso planejamento. Bem? Seguimos com a pergunta do jornalista Luiz Otávio Lucas, da TV Cultura, sobre benefícios que o Conselho pode trazer à Amazônia. Por favor. Bom dia. A minha pergunta é relacionada aos benefícios que o Conselho busca trazer para a Amazônia, em especial aqui no estado do Pará, a partir da conversa que o senhor teve com o governador Helder Barbalho. Eu volto a bater na trilogia, né, das ações que são o objetivo do Conselho. Então entra a proteção. A proteção, né, da Amazônia, ela está muito ligada ao quê? A questão de fronteira, a questão de segurança pública, né, a questão de a gente lidar com os nossos vizinhos, né, porque muitos dos nossos vizinhos, né, têm problemas sérios, principalmente ligados a narcotráfico, contrabando, tráfico de armas, né? Então, isso é a questão da proteção. Aí temos a questão da preservação, né? A preservação, ela atinge especificamente o bioma Amazônia, né? Que é, muitas vezes aí fora se faz uma confusão entre bioma Amazônia e Amazônia Legal. A Amazônia Legal é uma, vamos dizer assim, um eufemismo para caracterizar uma região, né, de uma certa homogeneidade, não territorial, mas uma homogeneidade em termos de cultura, em termos de costumes. Tá? Mas o nosso objetivo principal, preservar o bioma Amazônia dentro do que é a nossa legislação. Tá? E aquilo que eu considero o problema que nós temos que solucionar e que é o mais difícil, que é a questão do desenvolvimento, e óbvio que o desenvolvimento hoje, ele só pode ser desenvolvimento sustentável. Não há mais espaço, né, para um desenvolvimento predatório. E aí o que o desenvolvimento envolve? Ele envolve a questão da biodiversidade, ele envolve a questão do ordenamento territorial e, consequentemente, a capacidade da gente responsabilizar aquelas pessoas que atuam na ilegalidade. Ele envolve a assistência técnica rural para os proprietários, de modo que, com uma racionalidade na exploração aqui, o Pará tem condições de se tornar talvez até o maior rebanho bovino do país. E aí a gente tem que lembrar um aspecto. Mais 20 anos por aí, o mundo terá uns 10 bilhões de pessoas. Essa turma tem que comer, né? Então, um dos grandes destinos do nosso país, do Brasil, é alimentar o mundo. É um destino nosso. Nós temos essa capacidade, né? Desde que a gente explore com racionalidade a riqueza que nos foi doada pelos nossos antepassados. Além disso, nós temos que trabalhar na questão da mineração estratégica, não do garimpo de aluvião, garimpo ilegal, a mineração estratégica, de modo que as áreas de riquezas minerais sejam exploradas de forma organizada e sem degradação do meio ambiente. Por isso é importante que o Congresso discuta o projeto de lei que foi apresentado pelo governo em relação à exploração de terras indígenas, que é algo que está previsto na Constituição, mas desde 1989, vamos colocar assim, né, que a Constituição foi aprovada em 88, né, mas desde 89 nunca foi regulado. Então esse assunto tem que ser discutido, né, pelo sim ou pelo não, mas que se discuta. Então eu vejo que esses serão os benefícios, que a Amazônia realmente ela entre, né, no imaginário do resto do Brasil, porque o resto do Brasil está de costas para a Amazônia. Essa é uma realidade.
né? A turma do Centro-Sul olha para a Amazônia como algo, como se fosse na Lua, né? Não é algo como se fosse o país. Então, é a hora da gente trazer efetivamente a Amazônia para o centro da discussão. Seguimos com a pergunta do jornalista Fabiano, da TV O Liberal. Por favor. Presidente, bom dia a todos. O senhor ponderou que o Conselho ainda está na fase inicial de reuniões, ainda está ouvindo o que os governadores têm a propor, e também o senhor ponderou que existem esses eixos de preservar, proteger e desenvolver. Mas o que a gente vem percebendo de ação a curto prazo, de um problema de agora, é o combate ao desmatamento. O senhor sabe bem, os dados do INPE no ano passado revelaram um aumento de 30% no desmatamento, os dados do DT, que são de alerta, também estão apontando uma tendência de continuação do desmatamento esse ano. O INPE não difere desmatamento legal de ilegal. No entanto, estudos dos cientistas do Observatório do Clima, que reúne mais de 25 entidades da sociedade civil, apontam que mais de 90% do desmatamento é ilegal, com base em plotagem de localização, enfim, o que é a área de reserva, e tem essa constatação de que 90% são ilegais. Até agora o Ministério do Meio Ambiente ainda não apresentou ao país um plano efetivo de combate ao desmatamento. E o senhor sabe também que o desmatamento está sendo motivo de preocupação internacional, principalmente dos investidores que condicionam o combate ao desmatamento aos investimentos no país. O senhor garante que o combate ao desmatamento vai ser a prioridade desse Conselho? Fabiano, garanto, inclusive o seguinte, o Ministério do Meio Ambiente já me apresentou o planejamento dele, é um planejamento em 5 etapas, né, para o combate ao desmatamento e às queimadas ilegais. Ele já tem esse planejamento. Aí você tem que lembrar o seguinte, é um planejamento que ele é transversal. O Ministério do Meio Ambiente sozinho, ele não tem capacidade, né, para fazer cumprir isso aí. Por quê? Porque ele vai precisar não só das equipes dele, do IBAMA e do ICMBio, mas ele vai precisar do pessoal do Ministério da Agricultura, lá do INCRA, ele vai precisar das Forças Armadas, né? Ele vai precisar dos governos estaduais por meio de suas polícias militares, dos seus institutos de terra, por meio das suas secretarias do meio ambiente, né? Vai precisar também que o Ministério da Saúde trabalhe nisso aí, vai precisar que o Ministério de Ciência e Tecnologia também trabalhe, né, nessa questão. Então é uma questão transversal. E foi isso exatamente que levou aqui na reunião do Conselho de Governo, realizada no final de janeiro, o próprio ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, colocasse essa questão na mesa e ocasionou a decisão do presidente de criar o Conselho nos moldes como ele foi criado. Então, não tenha dúvida que é prioridade 1 a questão do combate ao desmatamento ilegal. Eu lembro o seguinte, o ano que mais se desmatou no Brasil, que é o topo, é 2004. Né? O ano do ministro do Meio Ambiente era a Marina Silva. A partir dali houve um esforço concentrado e houve um declínio do desmatamento até 2012, porque tinha o quê? Recurso. Porque vamos lembrar, combate dessa natureza requer recurso, você tem que botar muita gente no terreno. Tá? A partir de 2012, com o início da crise econômica, esses recursos começam a declinar e o desmatamento começa a ter um avanço até chegar a um novo pico que foi aquele ocorrido no ano passado, mas mesmo assim, o do ano passado é muito abaixo da média histórica, não é, que nós temos. Aqui não estamos justificando nada, só estamos colocando em termos, não é, da curva histórica dessa questão do desmatamento. Não é? E aí, óbvio, que houve uma colocação, o culpado é o governo do presidente Bolsonaro, que está lavando as mãos e deixando que todo mundo saia derrubando a floresta. Não, não é dessa forma. Existe o compromisso sério do governo em respeitar aquilo que é o nosso código. Né? Nós temos o código mais avançado do mundo e não podemos o quê? Ser criticados pelos demais países que já derrubaram tudo que podiam derrubar. Se você vai na Europa, você vai ver que até a margem do rio está tudo plantado. E aqui no Brasil é um código totalmente diferente, que busca preservar nascente, vegetação ciliar, e sendo que aqui na Amazônia ele é bem mais draconiano. Então eu asseguro a você, e tu pode me cobrar isso depois, tá? Que é prioridade o combate ao desmatamento. Tá bom?
Encerrando a nossa coletiva, teremos a pergunta da jornalista Maiara, da Roma News. Bom dia. Quantas ações do Conselho serão implantadas e quais são os municípios prioritários? Voltando aqui nessa região do Pará, né? Vocês sabem, eu fiz aquele quadrilátero, vamos imaginar um quadrilátero aí, eu não tenho um mapa aqui para mostrar, né? Mas BR-163 a oeste, Transamazônica ao norte e a leste a 158. Então, nesse meião aí, o que nós temos de municípios problemas? Novo Progresso, né? Altamira, Itaituba, né? São Félix do Xingu, Senador Porfírio. Então, essa região é onde estão as prioridades. Na reunião que eu tive com o INPE, dos 10 maiores locais desmatados, 8, né, aqui estão na região do Novo Progresso, ao longo do eixo da BR-163, né, que vocês sabem que aquilo foi sendo ocupado a partir do início dos anos 70, tem aquela região de Castelo dos Sonhos. Então, são essas áreas que são prioritárias, e o próprio mapa que o governo aqui do estado do Pará colocou, né, ele tem um mapa colorido a respeito desses municípios problema, vamos colocar assim, também coincide com a nossa avaliação feita lá de Brasília, sem estar aqui no terreno. Então, é essa região onde nós temos que realmente, né, ter um olhar maior, e aí, tanto eu como o governador Helder Barbalho concordamos que, fazendo um ataque concentrado nessa área, nós retiramos 40% dos problemas que ocorrem no país no momento. Então, essa é a nossa prioridade. Estamos encerrando a entrevista coletiva. O senhor vice-presidente agradece a participação dos veículos de comunicação por meio da presença dos jornalistas que participaram dessa atividade. Muito obrigado, bom dia. Eu queria agradecer aí as moças e os rapazes pelas perguntas que foram feitas, pela qualidade dessas perguntas, né? E desejo aí muito sucesso na atividade de todos vocês. Muito obrigado, hein?